Tenho o prazer de receber aqui pastor Helinho. Como é que você está? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, está sendo sucesso a participação aqui, viu? Graças a Deus. O pessoal tem comentado, participando conosco através do Facebook, mandando recado, pelas orientação. O senhor vem aqui justamente para orientar o público aí da nossa cidade. Você sabe que muitas pessoas têm me procurado através do seu programa, pessoas da igreja têm conhecido o seu programa. Que maravilha. Eu acho que nós estamos crescendo juntos. Com toda certeza, uma comunicação necessária e agregando coisas boas aí para o público e a população da cidade de Piracicaba. Olha, a enquete de hoje, pode colocar para nós, por gentileza? A enquete de hoje está falando sobre o vício, que vem aumentando no nosso país. Está aí, ó, segundo pesquisa, no Brasil, jovens se viciam cada vez mais cedo. Na sua opinião, por que está aumentando o número de viciados? Tem participação também, Helinho? Eu gostaria que a Maria lesse pelo menos aí algumas, até para o Helinho conversar e comentar sobre as respostas aí na página do Facebook. Pois não? Tem, Neto. Tem pelo Facebook, tem no WhatsApp também. Esse aqui é o Alexandre, que mandou uma foto do tempo que está fechando, né, Alexandre? Aqui, boa noite, pastor. Primeiramente, obrigada pela presença aqui novamente para ajudar a gente a conversar sobre esse tema. Olha, o Alexandre, ele diz o seguinte: acho que está aumentando por causa da falta de incentivo nas áreas de esporte e cultura. Os jovens estão perdendo o respeito pelos mais velhos e acham que tudo pode, que tudo é permitido. Aí, são essas e outras respostas também no Facebook, Maria, para a gente poder ler aqui. É um pouco de falta de respeito. Eu estava conversando agora há pouco também, Helinho, sobre a questão aí de... Parece que hoje a gente tem mais coisas que acabam tirando a atenção, roubando a nossa atenção e acabam nos viciando. Por que a gente cai no vício? Por que a gente é pego pelo vício? Primeiramente, o vício é um hábito. É um hábito que você adquire. Nós estamos... o Brasil, ele tem a cultura viciosa. Se você observar, Neto, tudo é uma cultura viciosa. A gente... andamos sempre na mesma rua, sim. Vamos na mesma padaria, vamos no mesmo supermercado. É verdade. Frequentamos as mesmas igrejas, as igrejas. E quando a opção aumenta, mas nós diminuímos as escolhas. Tá. O vício, ele tem uma característica, ele faz você diminuir as suas escolhas. O vício, ele não tem nada a ver com a idade. Tem criança hoje fazendo tratamento para viciado. Olha só. Porque quando nós dizemos sobre vício, nós pensamos sempre em alcoolismo, droga, pensamos sempre em essas grandes, que dá grandes ênfases. Mas o vício, ele não está praticamente ligado apenas ao alcoolismo, às drogas, somente coisas que se destroem. É um hábito vicioso. Que é cultural do nosso país. Cultural do nosso país. E como sair do hábito? Tem um professor, um pastor na nossa igreja, o pastor Robson, ele é professor universitário da Escola de Engenharia de Piracicaba, da Unesp, um grande professor, trabalha no Sena, um grande professor. Ele diz assim: como você consegue começar a diminuir e sair do vício? Através de mudança de hábito. Por exemplo, por que nós vamos sempre para a mesma rua para o trabalho? Por que não mudamos o percurso, o trajeto? Então o vício, ele precisa ser uma mudança de hábito primeiramente na nossa vida. Quando você quer sair do vício, você tem o principal, sair da sua mudança de hábito, dessa cultura viciosa que tem o nosso país. Agora, Helinho, para a gente entender, você destacou, e eu realmente nem tinha pensado nisso, por exemplo, mesmo caminho, vai no mesmo local, vai no mesmo lugar. Quer dizer, isso faz parte de uma rotina viciosa, né? Quer dizer, você fica fazendo as mesmas coisas. Isso é prejudicial, porque a relação que eu estava entendendo, assim, o vício que prejudica, como você falou, não só, agora tem esse outro vício que a gente não percebe. Por exemplo, qual é o momento que eu estou exagerando nesse mesmo caminho que eu faço para o meu serviço? Ou, que talvez não me prejudique, eu ir sempre para o mesmo lugar para o meu serviço, né? Aparentemente não prejudique, mas eu ficar com o celular o tempo todo. Então, se eu tenho uma cultura, como é que eu quebro essa cultura de fato? Primeiramente, entendendo a sua vida. Vamos ao primeiro passo. A depressão está ligada aos vícios. Olha só. As pessoas não entendem isso. Muitas pessoas falam: por que você entrou no alcoolismo? Porque ele já sentia um vazio dentro dele e essa cultura viciosa aumentou. Então, muitas pessoas usam o vício para sair da sua realidade.
Então, há duas linhas. Na grande parte, da maioria das vezes, a realidade ruim. Correto. Para fugir da realidade ruim, eu me apego a alguma coisa que... Apego a uma coisa. É uma tendência. Por exemplo, uma criança. A criança começa a crescer, o que o médico fala? Dê um brinquedo para ela dormir. Se torna um vício ela ter somente aquele brinquedo. Ela não dorme sem aquele brinquedo. Então ela já vai crescendo pensando, para mim sair da minha realidade, eu preciso de uma outra coisa. Um paninho pendurado na chupeta, a própria chupeta. Sim, ela começa isso. Só que aonde afeta nós vamos perceber que isso faz mal para nós quando entra naqueles vícios que nós caracterizamos unicamente como vício. A bebida, perfeito, o alcoolismo, as drogas, a dependência química, não somente de droga, de medicamento. Porque os medicamentos é uma droga. Daí nós entramos nessa área. Por que nós entramos nessa área? Porque a necessidade que nós temos de estar centrado em algo que nós somos capazes, nós transferimos na nossa vida nessa cultura viciosa. Estamos ao vivo aqui, pastor Relinho está falando sobre a questão do vício. E esse vício, que é a repetição, que é o início aí, não só o vício onde você se acaba aí se envolvendo com drogas, com o próprio alcoolismo. Tem participação? Pois não, Maria? Tem sim, olha aqui no nosso Facebook também, o Alberto, pastor, ele está dizendo o seguinte, que o que acontece é que nossos jovens estão vivendo uma época sem leis, sem limites, sem esperança de um futuro melhor, não acreditam em mais nada. Eles mesmos dizem não a nada, Roubar, traficar, matar, tudo isso regado de muitas drogas, Ele cita cocaína, maconha, sem falar no crack, para os coitados, e o êxtase para o crack para os pobres e o êxtase para os ricos, ele diz aqui. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Esse é o Adalberto participando conosco aqui pelo Facebook. A Tânia também, dando a sua participação, ela diz o seguinte, olha, frustração, insegurança, medo, autoafirmação, falta de amor próprio, timidez, ansiedade, amizades também ela inclui e, claro, a facilidade com que se tem acesso a bebidas, drogas, tal democracia que pode tudo. Ali, vamos comentar, nosso amigo, obrigado pela participação. O destaque da Tânia aqui, por gentileza, Maria, é o seguinte, falta de amor próprio, timidez, ansiedade, quer dizer, a frustração. Isso daqui é o que você destacou, Elinho, quer dizer, a gente escapa de uma realidade que está sendo cruel conosco, eu fico frustrado, eu me sinto isolado, eu me sinto que eu estou fora daquele grupo, eu preciso estar naquele grupo, e aí para isso eu acabo fazendo certas coisas para pertencer a um grupo. É por aí mesmo que começa o vício também? Porque nós crescemos assim, Neto. Nós crescemos com tendência. A cultura tendenciosa. Por exemplo, porque no verão, quando se usa só uma peça de roupa, todo compra aquela mesma peça de roupa. Só aquela cor. Sim. Chega no inverno, só aquela cor. Só que a gente aplica isso para tudo na nossa vida. E no aplicar tudo na nossa vida, nós começamos a querer o nosso escape. Quando nós não atingimos o nosso objetivo. Não conseguiu alcançar o objetivo, a gente vai para o escape. E qual é o escape? O vício para nos dar segurança. Eu converso com pessoas que dizem, por que você fuma? Eu fumo quando eu fico nervosa. Eu fumo quando eu estou ansiosa. Eu começo a fumar porque eu estou ansiosa, porque eu fico nervosa. Quanto mais eu fico mais nervosa, mais eu fumo. Quanto mais eu fico nervoso, mais eu entro no alcoolismo. Algumas pessoas que nós conversamos, por que você chegou nessa condição de ser alcoolismo? Porque eu brigava com a minha esposa. Porque na minha casa não tinha paz. Porque quando eu chegava do meu trabalho, era só briga, eu brigava com meus filhos, então eu saía para quê? Para esfriar a minha cabeça. E nessa tendência de sair, esfriar a minha cabeça, eu saí para tentar sair da minha realidade e entrar em uma outra realidade, que é a realidade do vício. A realidade de ser circunstancial. Por exemplo, você repara uma coisa, toda sexta-feira os bares aumentam, toda a sexta-feira os bares aumentam, toda sexta-feira o movimento aumenta. De toda quem? Sexta-feira. De quem?
Por que só... Se ele Sexta-feira. Sexta-feira. Porque se tornou um hábito para ele. Então, como eu quebro? Eu quero te dar uma... As pessoas estão me respondendo, mandando mensagem no WhatsApp. Pastor, como que eu quebro a decisão de não ser mais um viciado? Quebrando os seus hábitos. Estamos ao vivo aqui, tem participação no ao vivo do Facebook. Diga lá, Maria. Tem participação no ao vivo, tem pelo WhatsApp também, Neto. Já vou lá mostrar o ao vivo aqui, bastante gente participando, assistindo conosco. Aqui pelo WhatsApp, a Jennifer dando boa noite, né? Na minha opinião, boa noite ao pastor. Os vícios estão aumentando por conta do vazio que as pessoas sentem no seu interior. Esse vazio só pode ser preenchido com o amor de Deus, né? Diz aqui a Jennifer participando conosco. E ela ainda continua aqui pelo nosso WhatsApp, diz o seguinte: grande abraço ao meu pastor abençoado por Deus, que cuida e se preocupa com seus membros. Sou grata a Deus pela vida dele. Eu e minha família amamos por demais. É a Jennifer aqui participando conosco. Linho, pra gente, até para compreender um pouquinho, né? Quando a pessoa realmente cai em si, que ela percebe que ela está viciada, porque é difícil, né? Às vezes alguma pessoa próxima de você, às vezes ela está na igreja, e aí quando você tem uma conversa, o pastor, o orientador que está na igreja, e fala assim para ela, ó, você está viciada nisso. É difícil da pessoa admitir, né? É fácil. É fácil para você admitir os seus erros? Não, de jeito nenhum. Não é fácil. É fácil você admitir que você precisa de ajuda? Também é difícil. É difícil. É fácil nós adquirirmos a consciência que necessitamos de uma mudança? Se você não consegue ficar sem tomar café, eu quero dizer que você já é um viciado. O vício traz prisão. Se você não consegue ficar sem assistir televisão, você é um viciado. Se você não consegue ficar sem o seu celular, você está completamente viciado. Só que um vício leva a um outro. Um abismo chama um outro abismo. Talvez o seu vício do café não está afetando ainda a sua vida particular. Mas ele vai levar a um outro vício. Como que eu faço, pastor, para ver? Eu tenho que resolver a minha vida para sair desses hábitos. Você não pode entrar no vício porque você está triste. O vício ele não vai tirar a sua tristeza. As pessoas entram no vício para se distrair. Porque eu fumo, para me distrair. Porque eu bebo, para me distrair. Porque eu assisto televisão, para me distrair. Tem pessoas que só dormem com a televisão ligada. Por que dormir com a televisão ligada? Porque eu preciso me distrair. Qual é eu quero dizer, porque muitas pessoas estão me perguntando, pastor, o que é vício? Eu já entendo o que é vício. Mas como eu saio dessa situação? Como eu saio dessa situação? Como eu levo a minha família a sair dessa situação? Vivendo novos hábitos, vivendo novas situações. Novas situações. Desligar um pouco, pastor, eu estou entendendo o que o senhor está explicando para nós, quer dizer, você está muito ligado naquele hábito e aquele hábito te dá uma satisfação. Te tira daquele momento ruim da sua vida, né? Porque você não quer encarar. E aí, quando você tem forças, você encara o ruim. É algo para ser encarado, não para você fugir. E agora você destacou uma coisa que quando a gente, enquanto criança também, que a gente tem aquele único amigo, e a gente fica viciado naquilo. É o meu único amigo. Só tenho ele como amigo. Você está viciado também nessa relação de amizade. Fala, Maria, pois não. Participação também aqui no nosso ao vivo. Olha, a Paulo está aqui conosco, o Lecão também, a Thaís, ela dá boa noite a todos. Só o amor de Deus para nos preencher e não deixar espaço para nenhum vício. A Maria também está aqui, o Elton Antônio. O Luiz, ele diz, o WhatsApp é um dos maiores vícios de hoje. É verdade. Antônia também dando boa noite ao pastor. Natália e Tiago aqui também participando. A Heloísa dá boa noite. Existem formas para evitar que nossos jovens se envolvam com vícios? Pastora Heloísa pergunta aqui. Tem mais participação? Tem mais participação? Quer dar uma corridinha pra gente ver, Maria? Tem o Matheus aqui dando boa noite também, concordo plenamente. A Heloísa, a Mara, a Jennifer, Eduardo, o Vlamir diz que os jovens precisam trabalhar, né? A oportunidade de trabalho mais cedo também. A Malu, a Mônica, várias pessoas participando. A pergunta então do nosso amigo ali, como é que ele fez, Maria? Repete para nós, por gentileza. Aqui, Neto, ele quer saber se tem como evitar que os nossos jovens se envolvam com vícios. Pois não, Helen. Claro que tem, Neto.
Com ensinamento. O ensinamento ele vai trazer uma defesa para os jovens. Como que eu ensino? Olhando para a criança, olhando para o teu filho, mudando o hábito da sua casa. Pastor, como eu mudo o hábito? Procurando por uma força. Mas eu não tenho essa força. Porque o meu filho, a minha filha, ela já passou do limite de eu ensinar. Eles não querem mais aprender. Perdi o controle. O que eu faço, pastor? Eu busco Deus. Eu busco uma ajuda externa. Eu busco uma modificação espiritual e física. Começa a levar o teu filho a outros lugares. Começa a voltar para casa pegando uma outra rua. Começa voltando para casa, andando por outras avenidas. Começa a ir em outros lugares. Começa a ir porque o seu cérebro vai trabalhando o quê? Uma mudança de hábito. O que você precisa fazer? Mudar os hábitos do teu filho. Eu costumo dizer às mães que estão com crianças pequenas agora, eu quero te dar um recado precioso. Um grande recado precioso para todas as mães. Cuidado como você tem cuidado da sua filha e do teu filho. Cuidado se você não tem feito do teu filho para ele ficar quieto, para ele dormir, para ele ficar bonzinho, começando a colocar coisas viciosas nele. Tire, quebra essa maldição, quebra esse processo. Nós dizemos tudo que não é bom é maldição. Eu quebro esse processo na vida do teu filho. Porque se você quebrar esse processo, lá na frente você vai colher bons frutos. Os jovens, Neto, eles precisam de ocupação. Uma ocupação que não seja um ritual. Eu quero quebrar os vícios. Eu quebro o meu ritual. Entrou no ritual, você já está nessa escala viciosa. Não pode. Essa relação. Coloca para nós o telefone, se você tiver, pastor, chegamos agora ao final, mas está aqui o telefone, ó, se você tiver mais alguma dúvida, você pode conversar direto com o Relinho, com toda a equipe dele, na 13 de maio, 931, 13 de maio, rua 13 de maio, no centro de Piracicaba, pertinho da Governador, 13 de maio, 931. O WhatsApp é o 97411-7258 ou o telefone 3433-2071. Você vai conversar aí com o pastor pedindo uma orientação, ok? 97411-7258. Você vai conversar diretamente. Elinho, semana que... Pois não. Eu quero responder uma pergunta do Bigeli. Eu quero responder uma pergunta que um dia ele me fez. Certo. Sozinho, eu consigo mudar a minha casa toda? Sozinho? Eu consigo mudar a minha casa toda? Posso fazer um convite? Pode. Posso responder essa pergunta terça-feira que vem? Claro que sim. Eu vou responder essa pergunta terça-feira que vem. Será que somente eu na minha casa, em uma casa de viciado, de uma casa que tem grandes problemas com vício, sozinho, eu consigo mudar a minha casa toda? Tá aí, vai responder a pergunta então quando? Na terça-feira que vem, se você me convidar. Claro que sim, está convidado terça-feira que vem conosco aqui. Vai poder ter certeza que essa pergunta é de muitos aí. Como é que eu mudo todo esse vício que tenho em casa, essa falta de amor, essa falta de estar presente? Será que eu consigo mudar? O Elinho vai estar terça-feira aqui respondendo ao vivo no programa. Elinho, obrigado pela participação mais uma vez, pelas orientações. Muito obrigado, viu? Eu espero você um dia na nossa igreja lá fazendo uma grande visita. Estarei lá com toda certeza lá. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo. Se você tiver alguma dificuldade na sua casa, eu coloco à disposição. Perfeito. Obrigado.